Neste vídeo, a gente vai fazer uma manutenção nesta Kombi. O nome da Kombi é Hematoma e o proprietário dela é o Emerson, do canal Kombi Underline Terapia. Eu vou deixar aí depois o link do canal. E aí você pode ver aí essa combinha andando pelo Brasil. Provavelmente ela vai sentido Argentina, mas isso depois que a gente fazer essa manutenção aqui no sistema. A manutenção ela vai começar pelos carburadores. A gente tem um probleminha aqui. O carburador ele não está acionando igual. Então, por exemplo, assim, esse aqui, que ele já está assim. No vídeo acho que não vai ficar legal de ver. Mas, por exemplo, ele está ali encostado. Ele está encostado aqui no batente. Só que esse outro lado aqui, ele já tem uma distância ali que não está encostado. Fora essa questão, ainda a gente tem um problema que eu não vou conseguir mostrar, mas quando a gente acelera aqui, esse lado abre um pouquinho e esse outro lado já abriu um monte. Então a gente vai começar pelos carburadores e depois a gente vai ter que resolver vazamento. Esse motor ele tem um vazamento, é pouca coisa, só que o vazamento que é pouco hoje, amanhã ele é bastante. Então o que a gente vai fazer? Vamos ter que descer o motor para resolver isso aí fora. Aqui a gente tem esse sistema de módulo Hall, que ele é o menorzinho, Magnete Marelli. E aqui a gente tem a bobina 0,77. A correta seria 0,97, mas não existe. É difícil de achar. Então aí está 0,77. Com o sistema Hall. Aqui é um distribuidor Hall. Aparentemente é um distribuidor original. Só que tem essas questões aí que a gente não acha mais a bobina correta para esse sistema. A gente tem uma dificuldade de achar essas peças. Por exemplo, igual a bobina, a 0,97, o Hall original. Então, uma solução aí é usar a 0,77, que é com pino. Mas o Fusquinha 1973, ele usa um módulo pirata, com um distribuidor pirata e uma bobina 0,77 também. Só que lá apresentou uns probleminhas. Aqui está funcionando até que bem. Na Kombi 90 que a gente fez manutenção também funcionou. Só que aí é aquela história. Tem carros que funcionam e tem carros que não funcionam. Aqui por enquanto está funcionando. Uma outra coisa que a gente vai ter que ver é o seguinte. Tem muita folga aqui, ó, na vareta. Essa aqui mesmo é uma delas. Ela tem muita folga. O antigo proprietário dessa Kombi trocou essa vareta, mas ela começou a escapar porque tem muita folga. Depois eu vou mostrar fora do carro. Esse sistema ele dá muita folga, e uma das razões que o povo que tem dois carburador fica falando que não presta, que bebe demais, isso e aquilo, é o que a gente escuta aí sempre. Por causa desse tipo de coisa, você não tem um acionador que puxa junto os dois, sempre esse aqui, por exemplo, está avançando mais do que o outro.
Você até de repente consegue equalizar, mas você não consegue ter o perfeito acionamento dos dois carburadores. Tem essas complicações que a gente encontra. Igual, por exemplo, aqui tem um parafuso com uma na tampa. Aí um parafuso com um porca, sendo que o correto é só o parafuso. Então, se aí já está assim, você imagina como que não está por dentro. Esse outro lado aqui, aparentemente, até que está bom. Mas aí a gente vai ter que abrir e desmontar para ver. Uma outra coisa, lá no fundo tem uma... dá para ver como se fosse um óleo. Talvez no vídeo não vai ficar legal de ver, mas provavelmente deve estar tendo aí alguma situação. Aqui no meio tem aqui também um óleo. A gente vai ter que ver o que é isso aí. E tá vazando no cabeçote. Nos dois, ali pela capa de tucho. Então provavelmente aconteceu alguma coisa e a gente vai ter que resolver isso aí. Então por enquanto a gente vai ter que fazer as desmontagens aqui do sistema para poder resolver isso daí. Infelizmente a dupla carburação ela sofre com esses negócios. E não adianta, você vai lá e compra uma vareta nova, mas a folga continua. Porque a folga está aqui nessa haste. Aí o que acontece? Aí você teria que embuchar isso aqui. E aí dificilmente encontra para comprar essa partezinha que vai aqui. Aí você arruma a partezinha que vai aqui, mas aí tem folga na vareta. Eu já lutei com isso daí e desisti. Por isso que eu estou usando um outro sistema de acionamento feito pelo seu Edson, porque é o que menos me deu problema e funciona muito bem. Então isso aí é um sistema que enquanto era novo provavelmente funcionava bem, mas agora complica um pouco. Então a gente vai fazer essa manutenção na Kombi Hematoma e eu vou mostrando aí, detalhando algumas coisas na sequência, mas isso aqui vai ser bem básico. Tirar o carburador, tirar a cabeçote, e se a gente achar alguma coisa mais além, a gente vai mais além, senão vai ficar com uma manutenção superficial. Então isso aí é a apresentação da Kombi Hematoma e o serviço que a gente vai fazer. Provavelmente vai sair essas mangueiras aqui, igual por exemplo essa mangueirinha aqui, eu odeio ela, não gosto. Essa outra aqui é até interessante, que é a da injeção eletrônica que eles dizem. Só que é a seguinte, isso aqui quando começa quando fica velha, o que acontece? Ela começa a esfarelar e entra na tubulação e segue. Uma das razões que eu prefiro usar de silicone. Tem gente que não gosta por um monte de coisa, mas ela evita esse tipo de situação. Aí, por exemplo, qual dentre vocês que troca mangueira de combustível preventivamente? Deixa nos comentários aí, pra gente saber qual dentre vocês que faz isso. Ou simplesmente faz o que tá aqui. Coloca uma mangueira ali, coloca essa daqui, aí quando chega aqui em cima já é de uma marca bem inferior. Essa daqui ela consegue ser mais inferior do que as mangueiras de silicone. Aí igual por exemplo essa do tanque. Quem é que troca essa do tanque? Principalmente no Fusca lá na frente. Quase ninguém faz manutenção naquilo lá. Não adianta ter a melhor mangueira se você não faz manutenção. E essa mangueira aqui, ela tem esse probleminha de esfarelar. E aí vai parar dentro do carburador. Aí começa aquela ciranda. Que aí você limpa o carburador, não troca a mangueira e começa a dar problema. Claro que tem o pessoal que prefere, que gosta. E aí é aquela história. Eu não gosto, eu prefiro as de silicone, me dou muito bem com elas. Nunca tive problema. Sempre indico pela questão da durabilidade. Que depois que ela resseca, ela vira um caninho. E não tem problema de esfarelar e nem vazar. Que essa aqui racha. Você acha que não, mas essa mangueira aqui, ela é muito mais fácil de rachar do que aquela. Por incrível que pareça. Mas eu não gosto desse tipo de mangueira. Claro que cada um usa a mangueira que melhor convém para ele. Eu, por exemplo, não recomendo por causa disso. São mangueiras que elas acabam ressecando e
vazando porque elas trincam. É uma coisa bem desagradável. Até porque ninguém vai ficar vendo isso daí e trocando. Claro que tem pessoas que faz, mas tem pessoas que simplesmente abandonam o negócio aí, esquece que existe e é isso. Então, pela durabilidade, eu prefiro ter a mangueira de silicone. Porque essas daqui eu sei que dá problema. Agora, não é questão de fogo, não tem o que resolva. Isso aí pega fogo e não tem o que fazer. O que você pode fazer é o quê? É ver se tem mangueiras vazando, abraçadeira sempre, para não ter o risco de ter um vazamento, porque vai pegar fogo, isso é fato. Igual, por exemplo, se você tem um vazamento aqui e de repente cai no distribuidor, ou tem algum cabo aqui fazendo fuga de corrente, combustível e uma faísca, o que precisa para pegar fogo. Então, a manutenção de um carro, ela tem que ser feita com muito esmero para não ter problema. E não é só Kombi que pega fogo, Fusca, até carro mais novo aí saiu nas reportagens aí que pegaram fogo, mas por causa de quê? Vazamento de combustível é complicado. Então a gente faz o quê? A gente já corre para tentar resolver isso aí o quanto antes, para não ter perigo, porque depois que o fogo pega não tem o que você faça. E para evitar é fazendo manutenção. Aí tem os mitos do pessoal que fala que é por causa que o motor fica aqui, daí fica abafado, não sei o que, mas não é. A maior parte de fogo nos motores é mangueira vazando e fuga de corrente pelos cabos de vela. E aí é aquela história. O fogo vem e vem forte. Então, para você que quer ter o seu carrinho funcionando bem, é manutenção. Você fez a manutenção direitinho e sempre você tem que olhar, porque às vezes o mecânico troca a mangueira, põe a abraçadeira, mas às vezes dá algum problema e fica vazando. Você que é o dono do carro, você tem que, por obrigação, abrir, olhar, checar nível de óleo e todas essas coisas para que você tenha sempre aí a saúde do seu motor funcionando corretamente. Então não é porque foi feito manutenção, foi, mas você tem que vir aqui olhar, checar, olhar, opa, tem um vazamentinho, o que é que tem ali? Aí você vai e resolve. Se tiver em garantia, volta no mecânico, fala, ó, tá vazando, porque carburador é assim, às vezes você arruma ele e às vezes por algum motivo ele fica vazando. Então são N situações que pode acontecer. E uma delas é qual? É o proprietário ficar sempre atento e fazer a manutenção corretamente, para que não tenha perigo, porque o perigo ele sempre existe e ele sempre está na falta de manutenção. Então o que a gente vai fazer? A gente vai baixar o motor, abrir os cabeçotes e eu vou detalhando para vocês na sequência. Então até aqui a gente falou sobre essas questões de manutenção. E é o que a gente vai fazer aqui. Vai ser preventiva também. De um vazamento que está ali começando. Mas no decorrer eu vou mostrando para vocês. Então na sequência vai ter mais vídeos. E para você que gosta de Kombi e quiser seguir a Kombi Terapia, por enquanto é isso. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. E até o próximo vídeo.